Olá, pessoal, boa noite a todas e a todos. Estamos começando mais uma live do Coletivo Girassóis. É com muita alegria e muita gratidão que eu agradeço o coletivo por acolher o projeto Mulheres em Tempos Sombrios. Nós estamos hoje numa conversa, daqui a pouco vamos começar uma conversa com a professora Glória Diógenes. Eu tenho preparado esse projeto com muito carinho, sobre pensando no protagonismo feminino nos tempos atuais, né? A gente vive tempos difíceis, tempos desafiadores para a humanidade, em que a democracia está em risco, em que há uma nova reconfiguração da vida pública e da política. Nós que estamos vivendo bem de, de pandêmico, né? E que isso trouxe para a gente muitos desafios. E eu venho conversando com algumas mulheres. Oi, a Glória entrou. Boa noite, amada. Boa noite, tudo bem? Eu estava, Tudo. antes de você entrar, saudando todo mundo e explicando, agradecendo o fato de que o coletivo acolheu esse projeto, né? Mulheres em Tempos Sombrios, e eu queria falar um pouco dele e dizendo, quando você entrou, eu já estava dizendo que o Mulheres em Tempos Sombrios é um projeto que eu estou iniciando, né, de conversas com algumas mulheres, mulheres que fazem a diferença no momento em que a gente está vivendo. Esse momento que a gente vive é um momento muito desafiador, e esse desafio ele requer de nós muita coragem e uma experiência no mundo. E eu selecionei algumas mulheres para conversar, e você está hoje aqui, né, para que a gente possa bater esse papo, conversar um pouco sobre a sua história e de que modo a sua experiência é uma experiência que possa iluminar esses tempos sombrios, né? Então, eu quero lhe saudar, agradecer pelo convite, agradecer a todo mundo que está entrando. A gente vai iniciar essa conversa. E eu queria primeiro lhe apresentar, né? Dizer que eu sou muito suspeita em fazer essa apresentação, porque sou sua amiga, fui sua orientanda, né? E tenho digamos assim, um apelo, um afeto, né, muito positivo. A Glória Diógenes é professora titular da Universidade Federal do Ceará, é pesquisadora do Lajus, que é o Laboratório de Juventudes, vem pesquisando arte, práticas etnográficas, cidade, e certamente tem muito aqui a acrescentar nesse momento em que a gente está vivendo. E eu começo, Glória, devolvendo a palavra para você, perguntando que tempos são esses? Como é que você vê esses tempos que nós estamos vivendo, né? O que você diria desse tempo que a gente está vivendo? Primeiramente, boa noite, né? É, Fico muito feliz, Lídia. Eu vou começar falando sobre você, porque eu não acredito em uma conversa abstrata sobre alguma coisa. Eu acredito que uma conversa é um encontro, né? E que ela poderia ser bem diferente sobre o mesmo tema com outra pessoa. Então, a Lídia é uma irmã, assim, que a vida me trouxe, né? Ela foi minha aluna, além de minha orientanda, e tem uma história bonita, né? Porque começa assim, ela é minha aluna nas ciências sociais, eu dando um curso sobre Hannah Arendt, né? Que tem tudo a ver com isso, né? O livro A Condição Humana, e Lídia, minha aluna, enchia os olhos d'água. E eu olhava para ela e também ficava muito afetada, né? Por aquela aluna de olhos tão brilhantes, de presença tão efusiva. E ela, uma hora, saiu e disse: Eu vou ser sua amiga, vou ser sua amiga para a vida toda. E é interessante porque eu começo, né, dizendo que nesses tempos sombrios, o que eu acho que o que eu acho que nos anima, o que nos possibilita perceber que há perspectiva de luz, que há perspectiva de. Eu me lembro dos vagalumes, né, do livro de Huberman, né, A Sobrevivência dos Vagalumes,
Os vagalumes sobrevivem, né? E aí tem toda a discussão também que o Pasolini fez do fascismo na Itália. Os vagalumes sobrevivem, eu acho, vou começar por uma coisa muito piegas, mas pela amizade. A amizade, ela é revolucionária. Eu poderia escrever o teu, antes mesmo, há muito tempo, quando eu fui ser secretária de Direitos Humanos, né, na prefeitura da Luisiane, na gestão da Luisiane, eu estava juntando um monte de livros sobre amizade. Eu queria escrever sobre a amizade, porque eu vejo que a amizade ela cria, né, assim, dentro dos princípios da Revolução Francesa, que é igualdade, liberdade e fraternidade, é como se a fraternidade tivesse ficado para as religiões, né? É, Liberdade e igualdade ficou para a política e fraternidade para as religiões, quando eu acho que não, né? O frater, a perspectiva do irmão, de você se sentir próximo de alguém que não é consanguíneo, que não é um parente consanguíneo, é o princípio do universo, tanto do ponto de vista do religare mesmo, da religião, mas do ponto de vista da física quântica mesmo, porque assim, é quântico, é científico, é afetivo, é spinoziano no sentido de intenso, e é religioso no sentido do religare. Então, eu começo dizendo que nos tempos sombrios, a principal forma de sobrevivência é você sentir, nós nos sentirmos irmanados, conectados com outras pessoas, de forma inclusive isolada e solitária. Né? Então, sentir o amor do outro, se sentir, mas eu digo muito mais, se sentir amando o outro, se sentir mobilizada, pensar numa pessoa que você está assim, dizer assim, ah, fulano, que maravilha, e você aquilo lhe banha só a memória daquela pessoa, né? Ela te coloca, ela te cria um dispositivo qualquer de vida, né? De alegria, de uma memória do possível, né? Então eu acho que para mim nesses tempos sombrios tem algumas coisas, né? Porque a gente diz assim, a gente tem duas perspectivas sombrias, né? Uma pandemia e uma situação política extremamente cruel, né? Nós vivemos um momento político de crueldade. Eu não digo nem é assim que vai no coração da gente, que mexe com o coração da gente. E sobreviver nesses tempos, para mim, tem sido ativar esses sentimentos que são, digamos assim, que não são sentimentos, eu até escrevi sobre isso, não são produtivos do mundo do trabalho, do mundo da. Aí vou falar como Hannah Arendt, né? Da esfera pública. Eu tenho, é, inclusive, participado de quase nenhuma live, assim, eu tenho ficado muito aquietada porque eu acho que nesses tempos, né, esses sentimentos aparentemente pequenos, né, como diz Hannah, né, ela diz assim que a sociedade moderna não é fascinante porque não é capaz de abrigar o irrelevante. Então, é o tempo do irrelevante, do aparentemente relevante, entende? Então, é uma descoberta, é duro, não é fácil dizer, ah, é lindo, essa reforma íntima, é muito difícil, é dolorosa, até porque as ondas das crueldades nos rodeiam e nos visitam, mas a força dessas, assim, inclusive de um sentimento que a gente se esquece o tempo todo, né, Lídia? A gente se esquece o tempo todo. E dentro dessa coisa do isolamento, que eu estou aqui, eu sou o mais patente caso de isolamento, um dos mais, né? Porque eu estou aqui desde 16 de março, eu não cruzei minha porta nenhuma vez, porque as coisas vêm até aqui, são entregues. E eu realmente estou vivendo isolamento. E é um momento, como eu repetindo, de descoberta do que você pode e do que você não pode, do que você gosta e do que você não gosta, do que lhe faz mal e do que lhe faz bem. Até uma comida fica mais nítido. Isso não me faz bem. Então, do que falando como Spinoza, o que lhe causa afetos alegres e afetos tristes, né? uhum, uhum. O discernimento, que eu acho que é a capacidade humana mais rara, né, discernir as coisas, eu acho que nos coloca nesses tempos sombrios, nesse escuro claro, nesse lusco-fusco, né, entre escuridão e luz, assim, é como se a gente ativasse essa percepção. Mas assim, eu vou botar o óculos porque eu não consigo ver as pessoas que estão entrando aqui. Eu tô, eu tô do mesmo jeito. Mas É aí eu porque aproveito.
porque isso que você falou tem muito a ver com que você sabe que esse projeto ele tem a ver com o livro da Hannah Arendt, de Homens em Tempos Sombrios, que eu decidi pegar essa inspiração e pensar, por que não mulheres em tempos sombrios? E a Hannah Arendt faz um prefácio muito interessante nessa obra, né? Ela é uma obra que ela faz alguns ensaios biográficos de pessoas e como essas pessoas estiveram num determinado tempo, que foi o tempo dela, que foi um tempo entre guerras, né? Que foi o tempo do nazismo, que foi o tempo do fascismo. E ela tem um trecho que eu queria ler para você e para todo mundo que está aqui conosco, né? Nessa transmissão ao vivo, que ela está falando como é que a gente narra o tempo. Um acontecimento histórico. Por que ela está preocupada? Como é que isso vai ser registrado? Como é que nós podemos ser marca de marcar um tempo? Nós somos marcados por um tempo, mas nós também podemos marcar um tempo. Né? E aí, eu tinha uma pergunta que é o que nos motiva, né? Assim, como é que a gente tem conseguido marcar o tempo que a gente vive? E para nós mesmos e para o mundo, né? Que está ao nosso redor, para a sociedade, para as pessoas. E aí, sobre isso, ela vai dizer o seguinte: ela vai dizer que é preciso registrar, fazer esse registro. E ela diz o seguinte, ela diz que o domínio do passado, e ela bota esse passado entre aspas, porque ela escreve essa obra na década de 60, né? E ela está se referindo a um tempo anterior. Ele pode dizer, pode assumir a forma da narração sempre repetida. O poeta, num sentido muito geral, e o historiador, num sentido muito específico, tem a tarefa de acionar esse processo narrativo e de envolver-nos nele. E nós, que na maioria não somos nem poetas, nem historiadores, estamos familiarizados com as naturezas desses processos a partir de nossa própria experiência de vida, pois também nós temos a necessidade de rememorar os acontecimentos significativos em nossas vidas, ressaltando-os a nós mesmos e aos outros. Assim, estamos constantemente preparando o caminho para a poesia, no sentido amplo, para a potencialidade humana. Estamos constantemente à espera, por assim dizer, que ele irrompa em algum ser humano. E aí é com esse mote que eu pergunto assim, como é que você, nesse momento, está vivendo? Você já começou a falar um pouco, né, dizendo dessa sua fase de vida, porque você é uma mulher que teve o tempo inteiro na esfera pública, né? Foi gestora pública, interviu nas políticas públicas de direitos humanos, construindo, juntando pessoas, né? E aí você lembrou, no início da sua fala, várias vezes Spinoza, e Spinoza é o filósofo que fala da potência humana. Então, de que modo a tua potência ela está nesse momento? Porque, ao mesmo tempo que você disse que está refugiada, né, reclusa, para dentro de si mesma, mas como é que essa interação com o mundo e com tudo que você fez eclode nesse momento e de que modo isso pode ser narrado? Por exemplo, você coordenou um projeto de obra, de livro, um pequeno livro lindo, Escritas em Pandemia, e eu queria até que você falasse um pouco disso, porque tem muito a ver com a nossa conversa, porque é um livro escrito por mulheres, né? E como é que você está ressignificando esse tempo que a gente está vivendo, político e, ao mesmo tempo, de pandemia, né? De condição sanitária, né? Mas como é que você está vivendo isso e como é que a sua marca está sendo deixada nesse tempo? Qual é a sua marca, Glória Diógenes? Mídia, assim, eu acho que é um tempo que a gente racionaliza muitas coisas, né, no geral. Né? Eu sou uma pessoa que tem uma coisa de muito sentimento, né? Eu tenho vamos dizer assim, uma vibratibilidade, pensando aqui na Sueli Ronick, uma intensidade
uma coisa de uma sensibilidade muito que jorra e que escreve junto comigo, que lê junto comigo, que pesquisa junto comigo. Eu não sei, eu nunca fui uma pessoa muito racional no sentido lato do termo. Só que nesse tempo, eu tenho pensado que a minha presença no mundo, ela deve ser mais sutil. Eu não sei se eu vou falar, se eu vou conseguir dizer, certo? O que eu quero dizer. É que eu me lembro de uma crônica do Hélio Pellegrino, que é chamada A Burrice do Demônio, que eu cito muito. Ele diz que o demônio, ele é espetaculoso. O demônio adora caixa alta, manchete, alardear, né? Falar. Ele adora exatamente essa coisa do destaque, da publicização, né? Do alarde, né? E ele diz que o Deus das pequenas coisas, ele age no invisível, ele age sem que se perceba. Por exemplo, você abre a torneira de manhã, quando jorra água, é porque muitos homens e mulheres trabalham para que aquela água jorre da sua torneira. E ele diz assim, na crônica, né? Se a torneira não entorta, se o demônio não tem, esse demônio como metáfora, a força de entortar a torneira e a água continua a jorrar, é porque os deuses das pequenas coisas têm mais potência. Nesse tempo, eu tenho me guiado, por exemplo, eu fui mais para a literatura, é interessante. Eu estou fazendo experiência de meditação mais intensa, né? Eu começo a construir textos mais de literatura, esse trabalho, tem um monte de orientando, tá certo, gente? Dou aula, escrevo artigos científicos, mas minha animação tem sido pela percepção do que eu posso marcar nas pessoas nesse lado sutil, por esse campo sutil. Silencioso, tipo assim, não vai aparecer no jornal se todos os dias ou de vez em quando eu telefonar para uma pessoa, mandar um WhatsApp que acho que está precisando de, sei lá, enfim, que vem assim para mim como imagem, sabe? Acho que a minha espiritualidade nesse momento, nesse sentido do campo sutil, está muito mais forte, muito mais aguçada. Então, as obras invisíveis têm me seduzido mais, sabe? Isso assim, eu tô cansada da burrice do demônio, já basta esse Bolsonaro que tá aí. Eu tô muito mais pensando na potência daqueles nexos invisíveis e sutis que animam a existência. Inclusive a minha existência, que sempre foi. Eu também estou em xeque nesse momento todo, né? Quando a gente escuta, é tão interessante aquela oração de São Francisco, para mim ela é muito incrível. Porque quando diz assim, perdoando que isso é perdoado, que eu leve, onde houver ódio, que eu leve o amor, não é para fora, não é para dentro também, entendeu? A gente pensa assim, eu vou levar o amor. Começa assim, entendeu? Então, enxergar também no seu campo sutil as repetições, as crenças bobas, entende? As valorações baseadas na vaidade ou no espetáculo mesmo, voltando para o demônio. Então, assim, para mim, esse momento, eu tenho muito mais interessada que a minha neta de 18 anos, que eu não sei nem se ela, eu até convidei, que ela perdeu nessa pandemia uma pessoa que ela amava muito, um rapaz, um jovem rapaz da idade dela, né? Assassinado. É, ela diz assim, vó, é racismo. Ela descobriu tudo de uma vez com 18 anos. Vó, é racismo, é facção. Agora, umas pessoas que ela estudou estão naquela exposição que saiu no Twitter, né? Vó, é machismo. É pandemia, vó, cadê um? Então, assim, eu estou muito mais preocupada nesse momento em obras, em ações que mudem a minha vida das pessoas, porque no momento em que eu estou com a pessoa, assim, nessa escuta, eu também está acontecendo muita coisa comigo, entende? Então, eu acho que talvez seja um momento meu, e eu acho que seria um momento para todo mundo. Eu acho que a gente só sai dessa se houver esse movimento. De dentro para fora, de fora para dentro, entendeu? Não tem aquela, né? Tem que ser um movimento
onde a gente perceba que a vida lá fora somos nós também. Uhum, Está em nós uhum. também, né? Que a vida lá fora, ela não vai existir, né? De forma, tá tudo ligado, né? Eu me lembro do Tingold, né? É tudo teia de emaranhados vitais. A vida ela tá toda interligada, né? A gente acha lindo ler Deleuze, falar em rizoma, mas na prática a gente se sente separado, porque nossa vida é cindida, né? Então nesse momento, né? Eu tô no movimento muito mais de perceber que eu sou parte de um todo, que muitas vezes me desconectei, né? Que muitas vezes construí, tive mais preocupada com uma imagem do que os sentimentos que abrolham dessa imagem. E esse tem sido um aprendizado para mim. Então, eu prefiro marcar nesse momento. Claro, eu adoro escrever, gente. Escrever para mim tem sido. Olha, escrever e dançar e meditar. Você me perguntar como eu sobrevivo hoje, com os amigos, escrevendo, danço todo dia, parece uma doidinha, porque eu boto umas músicas aí, fiz uma playlist no Spotify, Dançar Sol, o nome da minha lista. Eu fico dançando, danço, medito, papapá, porque eu acho que se trabalhar energeticamente a gente negligencia isso. A gente fica com fome, fica desnutrido espiritualmente, energeticamente, entendeu? Então, E assim, essa, eu tenho fome de quê? As pessoas que estão perto de mim têm fome de quê? Às vezes não são coisas. Não é só a fome que está lá fora que a gente luta tanto por acabar a desigualdade, né? Isso, ok. O racismo, a homofobia, tudo isso, mas não é só isso, porque isso deve ser movido por sentimentos de partilha, por partilhas do sensível, como diz Rancière, por outras dimensões da existência. Eu estou muito ligada nisso tudo, eu não sei se as pessoas estão me entendendo, porque pode parecer esotérico, agora eu faço como Gil, nem tanto esotérico assim, e ao mesmo tempo sim, porque eu acho que também, eu estava lendo aqui Felipe Descolar, num livro lindo, Ciência e Natureza, dialogando com Viveiros de Castro, não tem nada separado, está tudo junto, ciência, natureza, espiritualidade, tudo junto, entendeu? Então, para mim, seja o momento de juntar isso tudo, para que eu possa, nesse momento, me respirar mais inteira e uhum. fazer com que isso chegue até as pessoas, porque eu acho que isso emana, assim, né? Sim. Como diz o Caetano, a tua presença entra pelos 7 buracos da minha cabeça. Então, a nossa presença, ela por si só, às vezes, até silenciosa, ela muda as coisas, né? Bioenergeticamente, ela muda as coisas. Eu estou muito mais preocupada com tudo isso, né? Eu vou entrar no curso de escrita criativa com Socorro, eu estou lendo muito com o meu Kindle, eu estou escrevendo, o Escritas em Pandemia vem daí, Lídia, vem dessa pulsação dessa escrita feminina. Nós vamos fazer outras, nós criamos uma editora que não existe, né, que é Lugar Nenhum, né? E o Lugar Nenhum vai criar, a gente vai criar outras coisas com certeza, sabe? Porque eu acho que é a hora de juntar essas vozes dessa natureza, dessa tessitura, dessas vozes que não têm voz, dessa dimensão, muitas vezes engasgada da existência, sabe? Eu queria mediar, ser alguém que medie esse processo para mim no mundo, e esses processos que eu tiver alcance, também não vou mudar o mundo, mas, enfim, sala de aula ter essa postura, com meus orientandos e orientandas ter essa postura, com meus amigos, entende? É mais ou menos isso. Pois então, eu acho que eu ia fazer uma pergunta que você O meio que Eduardo respondeu. falou aqui, eu não estou nem. Oi, Eduardo. Eduardo foi Aliás, uma pessoa muita muito gente querida. querida Foi aqui, não viu? é, porque Muita nunca gente mais eu vi o querida. Eu Eduardo. queria, inclusive, saudar todos que entraram agora, mas e que estão aqui nos ouvindo, né? Que bom, que maravilha a gente poder intervir. Porque essa coisa que você está falando, isso tudo que você está falando, eu queria até dizer uma coisa, que eu e a Glória, a gente marca na agenda o dia de se encontrar. E aí a gente, É o quando marca, ritual, né, é o Lídia? ritual, a gente se encontra e marca, e às vezes demora 2, 3 meses a se encontrar. E quando a gente se encontra,
nesses encontros, a gente tem longas, longas conversas. E eu acho, sabe, Glória, que eu fui meio inspirada nisso também, porque a gente cria muito nessas conversas. E aí, quando eu fui escrever aquele meu texto da Escritas em Pandemia, eu acessei em Que é mim, lindo, gente, leiam. eu acessei em mim uma metáfora interessante, que é a metáfora da ponte. Eu queria dizer que uma das pessoas que eu vou convidar para essa conversa é a Valéria Pinheiro. E a Valéria Pinheiro tem um projeto lindo chamado Ser Ponte, É que eu e participo. que você participa, né? E o Ser Ponte é Maravilhoso. interessante. Eu fui ler, eu encontrei, inclusive, um primo meu, Jefferson, muito querido, eu não sei se ele entrou aqui ou se vai entrar. Ele, há muitos anos atrás, me deu um livro chamado alguma coisa sobre a data do seu aniversário. E aí a data, o símbolo, o meu símbolo era o símbolo da ponte. E aí nós somos muito parecidas em muita coisa, né? Eu acho que você é ponte, eu sou ponte, Valéria Pinheiro é ponte, tantas outras O mulheres são Marcos ponte, Gidio entrou. né? A ideia, tu sabe, O Lídia, que Marcos Ginja é ponte, é né? porque a gente criou no tempo da FUNCI o ponto de encontro, né? Que era a nossa política de rua. Então, eu me lembro quando a gente pensou nesse nome. Que nome se vai se dar para essa política de rua? Ponte de encontro. Então, a ideia de ponte é muito importante, porque nem é lá nem aqui, é sempre passagem, né? Assim, E a eu ponte queria é para dar a aproveitar ideia esse de que nem mote, é lá que e nem você falasse aqui. um pouco sobre isso. Eu digo, é aí que eu queria que você falasse um pouco. O que é ser ponte, né? Como é esse lugar de passagem entre aqui e acolá? Regina vai precisar sair. Beijos, Regina. Querida É, demais, Regina estou com Selle. saudade de você, Olha, Regina. como é que você perguntou, Lídia? Como é, o que é ser ponte, né? Você começou a falar e eu queria que você continuasse a falar assim, o que é ser ponte? O que é estar entre fazendo essa ligação entre pessoas? Porque isso tem tudo a ver com o que você falou. Você diz assim, olha, eu estou aqui na minha casa, eu estou de fora para dentro, de dentro para fora, eu não estou na mídia, eu não estou no jornal, eu não estou isso e aquilo. Mas, ao mesmo tempo, Glória, você é uma pessoa que agrega muita gente e que junta. E aí eu pergunto, junta porque tu é ponte? O que é ser ponte? Olha, Lídia, eu acho que tem algo assim que ser ponte não é uma pretensão. Eu começo logo por aí, tá? A Neidinha Castelo Branco, eu adoro a Neidinha Castelo Branco. Ela é do Teatro Zé de Alencar e ela é minha amiga como você, muitos anos. E ela é muito engraçada. Ela diz, Glória, eu não sou uma pessoa, vamos dizer assim, que complexifica, não. Mas eu tenho uma frase. Ela diz que tem gente que é e tem gente que quer ser, né? E é muito ruim gente que quer ser. Então, eu quero ser ponte, eu quero ser. Eu acho que Você é. quando a gente, entende, o querer ser é complicado. Por exemplo, tem aluno que entra nas ciências sociais, às vezes, eu quero ser igual a fulano, eu quero ser igual ao meu orientador, igual a Bourdieu, enfim, isso é um problema, assim, porque eu penso que ser ponte é ser na sua mais alta constituição ou possibilidade de pessoa, né? Alguém uma vez me fez um elogio assim, tu é uma pessoa, tu é uma pessoa, né? Então, assim, ser, né? Essa coisa mais autêntica, né? Porque, assim, você tem um modelo de mulher intelectual. Eu nunca assim, me amoldei a esse modelo, né? Eu penso assim, onde queres revólver, eu sou coqueiro. Mas não é por nada, não. Não é por transgressão. É porque os modelos, eles não deixam a gente ser, sabe? Os modelos calam a vida. Então, o ser ponte é ser na sua mais alta expressão. Por exemplo, eu comecei a ir para o centro espírita, aí aqui do Paz e Bem, né? Sim, mas eu também vou para o budismo, eu também vou para a prática budista, né? Assim, eu também comecei a ir para o budismo lá da SEB. Aí eu começo. Aí, assim, tem que ter definição? A vida não tem que ter definição. Entende assim? Porque, assim, intelectual tem um aspecto religioso, às vezes, né? Tem toda uma discussão. Ai, por exemplo, eu sou ligada à psicanálise, então, como é a religião na psicanálise? Então, eu não estou ligada em nada disso, entendeu?
Eu não estou ligada em parecer alguma coisa para alguém. Ou, por exemplo, eu sempre assumo, tenho minha neta de 18 anos, não faço questão de parecer, faço questão de me cuidar, tá? Não quero ser um tribufu, uma mulher toda esquecida de si mesma. Mas eu não faço questão de negar a minha idade, os meus filhos, a minha vida, a minha trajetória, tá entendendo? Não, não faço e não acho. Então, o ser, eu acho que você consegue ser ponte quando você chega sendo, quando você inspira outras pessoas a assumirem de si mesmas aquelas coisas que talvez pudessem não ser tão aceitas pelo grupo tal, pelo grupo Cult Bacaninha X, que diz que não se pode ser intelectual e ter uma postura meio piegas, digamos assim. Eu não tô ligando para essas coisas, não é porque eu seja, de novo, transgressora, não. É porque não me resta outra alternativa a não ser ir sendo, entendeu? Então, eu acho que a gente é ponte, Lídia, quando a nossa forma de ser, ela vibra, Uhum. ela rompe, de certo modo, ela atravessa essas cascas da existência, essas modulações, essas formatações da existência. Eu penso que quando a gente consegue fazer isso, e que isso dói muito, isso não é fácil, gente, isso não é fácil. Sabe, por exemplo, eu tenho aprendido nessa pandemia com dor. Por exemplo, eu escrevo muito, então às vezes dói um negócio aqui na perna. Eu ficava com raiva da dor, com medo da dor. Agora eu fico assim, o que essa dor quer me dizer? Sabe? Por onde ela vai? O que ela tem a ver com a minha história? Né? Não é fácil, não estou falando aqui de vida linda, não. Porque todos os dias, todos assim, pensando como John Donne, né, na epígrafe do livro Por Quem os Sinos Dobram, quando eu vejo essas mortes no Brasil, todas elas também são minhas mortes. Assim, eu não tô. Não é bonito o que eu estou dizendo. Eu sou uma pessoa que a vida me atravessa, e eu atravesso essas vidas. Mas, Lídia, a gente é ponte quando a gente não consegue criar uma mentira para a gente mesma e que a gente vai sendo de uma forma que isso floresce, entendeu? Uhum. Floresce e eu acho que inspira, assim, outras vidas, sabe? Principalmente quando a pessoa diz, não, mas se é a Glória é intelectual e faz assim, o Fabrício está dizendo, a gente é ponte e nossa forma de ser vibra, atravessa cascas. É isso, Fabrício. Exatamente. Porque assim, quando a gente se diz assim, não, mas a Glória é intelectual, ela produz, eu tenho uma produção até legalzinha, né? E se ela adora dançar e não perde uma oportunidade de estar dançando e com flor e saracoteando, então é porque é possível, assim, é possível eu também paparicar minhas netas, sabe? Mostrar a importância dos meus netos. Tá tudo junto, meu povo. Então a gente, eu acho que nesses tempos sombrios, assim, só nos resta descobrir as luzes que nos habitam, sabe? O E as Eduardo, luzes às vezes estão na dor, voltando. As luzes às vezes estão na negação, na dor, na culpa, no sentimento de culpa, na super exigência egóica que temos com nós mesmos, o superego da gente lá, lasca a gente, entendeu? E é isso, sabe? Assim, eu acho que e é isso que se chama travessia. É a vida toda, a gente tem uma vida para isso, essa vida, né? Eu acredito hoje, com o budismo e o espiritismo, que tem outras. Que tem outras porque é por energia. Isso nada no mundo vai se acabar assim, entende? Não é que a gente vá para um lugar assim assado, não sei que lugar, não me interessa, mas assim, a vida. Eu penso assim, eu vi uma vez uma mulher morrendo, eu estava no barco Gaiola, no navio Gaiola, fazendo a travessia de Tutóia, Parnaíba. Eu acho que era isso. Não, eu tava indo para Tutóia, no Maranhão. E fiquei naqueles barcos que botam as redes, e essa mulher voltava para o lugar dela para morrer, Lídia. Lídia, essa mulher se morria se agarrando assim. Ela ia, sabe, eu dizia, meu Deus, eu queria morrer assim, ó, vai-se embora, voou. Porque eu acho, e eu li ontem um artigo de um português, do hip hop português, que a Silvia Câmara me mandou, uma amiga, é que assim, nós temos muito medo de morrer, sabe? E com isso a gente quer controlar a vida. Controlar a vida é um problema. Eu digo isso para mim também, gente.
tentar controlar a existência de tudo que é forma, também nos limita a ser ponte, sabe? Porque o ser ponte, você vê um Gandhi, você vê um Mandela que foi preso não sei quanto tempo. Essas pessoas, elas enfrentavam o limbo entre vida e morte, a fronteira entre vida e morte, o tempo todo, entendeu? Então, É assim, deixar fluir, não é, é Glória? isso. É deixar fluir. É deixar fluir, não é? É deixar fluir, porque assim, é interessante que na experiência de meditação é tão simples, né? Eu estou fazendo com a Flor, que é muito legal, e a Flor diz assim: entrega as pernas ao chão. Aí eu digo, vale, e é mesmo, as pernas chegam, ficam retesadas, sabe? Assim, você vai se dando conta que você tá se prendendo, né? E aí, assim, tem sido interessante essas descobertas, porque elas passam pela sociologia, pela antropologia, pelo meu olhar, para as linhas, porque eu não separo ciência de literatura dessa forma. Eu sei o que é ciência, sei o que é literatura. Mas eu Uhum. quero fazer uma ciência como diz o Michel Serres, né? Eu quero fazer uma ciência bela, né? Eu quero fazer uma ciência com beleza, né? Então, assim, uma ciência com beleza significa dizer que as palavras, elas são artefatos, né? Elas não são coisas, elas são pulsações, né? Cuidar das palavras, né? Mais ou menos isso. E aí, pegando um pouco a deixa de que você é uma pessoa que deixa fluir, que talvez. Eu havia perguntado qual é a sua marca está na palavra, né? E nesse livro, Homens em Tempos Sombrios, a Hannah Arendt diz que a possibilidade da gente encontrar uma marca no mundo é através da palavra. A palavra é a nossa mediação entre nós, entre uns e os outros, é nela que a gente constrói a política, mas também é nela que a gente encontra sentido para que as coisas possam acontecer, para que a gente dê sentido a tudo isso. Porque se a gente não der um sentido para tudo isso, como é que nós vamos resistir à própria vida? Uhum. Né? E aí, ao mesmo tempo, e o Eduardo Marinho escreveu aqui, disse assim, a glória é de verdade. Né? É uma pessoa de verdade. Fabrício está dizendo Então, palavras carregam afetos, né? palavras carregam afetos. Então, assim, como é que a sua marca passa pelas palavras, Glória? É uma pergunta que eu estou lhe fazendo. Porque a partir do momento em que você diz assim, eu estou nesse momento fora, dentro, me reconectando, a questão da espiritualidade, cuidando de si mesmo, mas ao mesmo tempo em que você cuida de você mesmo, você cuida de outros, vários outros, porque você coloca as suas palavras ao vento, né? Como aquela florzinha dente de leão. Aqui em casa, né? O meu marido, Leonardo, você conhece muito bem, ele cata planta no meio da rua. E aí ele estava na rua e encontrou um dente de leão. Aí ele plantou o dente de leão. E aí floresceu, e aí a Hannah disse, eu vou... Aí a bichinha já estava quase morrendo, a flor, né? Deu a flor, aí ela soprou, eu disse, eu quero soprar para ele sair. E foi muito metafórico, porque eu acho que as palavras podem ser sopradas e ser jogadas ao vento, né? Ó, Como o é que você... Yara, tão lindo. Nunca mais vi o Yara dizendo exatamente. Aprendi a refinar minha escrita com a Glória, né? A Beth, oi, Beth. É porque assim, Lídia, é tão assim. Eu acho que as palavras elas são um quanto energético assim. A palavra ela desloca as coisas, né? A palavra ela produz, ela tem uma existência vamos dizer assim, ela não é, tem um livro do Flusser lindo, sobre escrita e gestos, né? Tem outro sobre gestos, que também é muito, eu indico essa leitura do Flusser, porque ele vai dizer assim, que as palavras, elas começaram enquanto potência, enquanto descrição do acontecimento. As palavras, elas foram ficando abstratas, saindo do acontecimento das coisas, se tornando digamos, informações, né? Às vezes semióticas, mas elas nascem, né? Elas se constituem para falar do que acontece, né? Então, recuperar, viver a palavra
Viver a palavra, eu não estou dizendo usar a palavra, né? Viver a palavra, sabendo de que ela, na verdade, né? Ela constitui entre mim e você, né? Do mesmo jeito que hoje eu tenho estudado muita imagem, né? A partir do Didi Uberman, do Abi Warburg, que vai dizer assim, as imagens pensam, as imagens são pensantes. As palavras, elas às vezes são maiores que a gente, são mais que a gente. Elas não são nossas, entende o que eu estou querendo dizer? Porque a gente é perpassado pelas palavras. Então, as palavras, elas têm uma autonomia, às vezes, diante da gente. Claro que de certo modo, né, a gente vai pensar assim, ah, mas isso são os loucos, mas, puxa vida, você lê a obra do Deleuze, Como Criar para Si um Corpo Sem Órgãos, ele vai dizendo assim, pois então você vai lá e você enlouquece um pouco, assim, faz com que desmancha essa hierarquia dos órgãos, né? Cabeça, tudo. Você deixa, embaralha essa ordem, mas não fique louco, ele diz, mas não fique louco. Quer dizer, esse limite de você se deixar visitar por palavras andantes, me lembrei do Eduardo Galeano, né? Essas palavras andantes que nos visitam. Eu tenho brincado disso, sabe? Como eu tenho ficado muito só, então uma dose de delírio tem sido tão bom, porque de repente eu penso assim, hoje eu decidi me mudar, gente. Hoje eu decidi vender o meu apartamento, que eu vou morar, inclusive perto da Unifor, porque a Isadora vai... De repente, eu nunca pensei em vender isso aqui. Mas hoje eu fui visitada por essa ideia que eu posso mudar tudo. Vender os dois, isso aqui que são dois, né? Sei lá, comprar outros bem pequenininhos, morar numa cor pequena. Sei lá, me deu vontade, entende? Então, assim, mas da onde veio isso? Sei não. Não sei. Então, é interessante que a gente escrever para mim assim. Às vezes eu penso que eu psicografo, sabe? Uma vez o Kleber, meu amigo, estava preso e ele disse assim: Ei, Glória! Kleber Viriato, que eu amo, é meu irmão. Deixa eu ler aqui. Ele ligava para mim às vezes da prisão no sábado. Um livro massa. Aí leu, né? Quando ele leu, eu disse: Menino, isso é muito legal mesmo, Kleber. Que legal. Quem foi escrever? Ele, tu, mulher, teu livro. Eu não escrevi isso, não. Qual é a página? Aí ele foi me dizer a página. Meu Deus, que horas eu escrevi isso? Porque assim, entendeu? Eu penso que isso significa ter um corpo poroso, né? Eu posso terminar isso aqui com o Eduardo Garcia Peçanha. O Garcia Peçanha, o filósofo, ele diz assim, que nós vivemos entre corpos blindados e corpos porosos. Os corpos porosos, eles estão abertos à visitação dos afetos, né? E os corpos blindados, eles fecharam a visitação dos afetos. Então, o corpo poroso, quando ele se deixa visitar, é claro que ele se deixa embaralhar, é claro que ele se confunde às vezes, é claro que ele pode se perder. Mas eu acho que é o desafio, né, de viver, de estar viva, enfim, de se reinventar. E eu me coloco na berlinda várias vezes. Eu digo, mulher, tu não tá legal, não, mulher. Mulher. Mó paia, né? Eu me coloco, eu às vezes me coloco diante de mim mesmo. Primeiro, assim, eu não gosto dessa entidade Glória Diógenes, entendeu? Eu gosto de, assim, eu mais do que ser admirada, eu quero ser querida, eu quero ter amigos, assim. Assim, uma coisa eu sei, assim, eu não faço tanta questão, claro que eu quero escrever, que agora que o povo gosta, eu não sou doida, né? Claro. Você escrever um texto que ninguém lê, mas assim, o mais importante na minha vida não é isso. O mais importante na minha vida é nessa passagem da minha vida ter notado que a minha existência ela influiu, ela provocou, ela produziu outras vontades de existência. Assim, ela potencializou o que a pessoa tinha dentro dela e não sabia. Talvez seja a coisa mais legal que eu acho da vida. Que a minha presença atravessar a vida daquela pessoa, seja teoricamente, seja do que for. Do que for. Fulano de tal estava num curso que não queria, igual eu faço como uma liderança comunitária. Tinha um marido que não gostava, não tinha coragem de deixar, e me encontrou, teve coragem de deixar o marido, não sei o que, que eu disse para ela. Enfim, mas assim, é alguém que olha para mim talvez e diga assim, puxa vida, tenho que ir atrás da minha vida, sabe? Isso talvez seja o que mais hoje me anima. Você disse que eu agrego. Eu nunca tive turma, Lídia. Eu não tenho secto de aluno na universidade. Eu não tenho, assim, grupo, sabe? Eu nunca soube ter grupo, assim, grupelho. Eu tenho pessoas que eu amo, mas você sabe que elas são separadas.
Né? Eu fazia uns natais aqui em casa, que eu convidava meus amigos tudinho para agradecer o ano. Lembra? Tem que voltar a fazer aquilo, que Lembro era que várias bárbaro. vezes. Foi várias vezes. E tu conheceu amigas minhas que tu não conhecia, né? E Ah, fiquei Neidinha. amigas delas. É, isso. E assim, é isso, sabe? Assim, mas eu não acho que agregar seja dessa forma. Você pode agregar de forma invisível, de forma descentrada, de forma não concreta. Você pode agregar de forma livre, separada, fluidificada. Não sei, existe essa palavra assim. Isso é muito, né? Da água fluidificada é a água benta, né? Eu já estou indo por outros caminhos. Mas assim, Sim, fluida, fluida, sabe? Não tendo que dominar essas pessoas, assim. Eu sou mas a ao mesmo. líder. Uhum. E ainda voltando à questão da palavra, mas ao mesmo tempo entendendo como é que a palavra ela atravessa as pessoas, né? E elas podem também marcar um tempo, né? A Helena Mendes está dizendo que você Olha, a quase Maria marca a vida das também, a pessoas. Maria, nossa Maria. A Mari- Então, assim, o modo em que nós somos atravessados, que é atravessado. Quando você estava falando de palavra, eu ia perguntar coisa que eu não sei se do pouco tempo que nos resta, se não vai levar a gente para outra coisa. Mas era assim, se você já se viu possuída por uma palavra. Porque às vezes a palavra ela tem uma espécie de poder sobre nós, que faz com que a partir da palavra a gente possa reconectar também com outras coisas, né? E daí a gente ir. Você deu o exemplo aí do seu apartamento, e que um dia para outro eu quero mudar. Então, assim, isso acaba se compactando ou se cristalizando em algumas palavras que a gente ora utiliza, enfim, que vem, que nos coloca, e a partir daí a gente reinventa a nossa imaginação e depois a própria realidade, né? Como é que você vê isso? E aí, como a gente está aqui já com apenas há 13 minutos de encerrar, eu queria até fazer um parênteses, dizer que as nossas conversas duram 3 horas e a gente tem um desafio de conversar em 1 hora, né? Como é que é isso, né? Porque se essa é a sua marca no mundo, se eu pudesse lhe caracterizar, eu diria é a palavra que marca a glória no mundo. E esses tempos sombrios, que palavras você usaria nesse tempo sombrio? Que Quais são as palavras? palavras? Que palavras? Olha, Lídia, eu vou dizer uma palavra que parece muito, muito boba, assim, também, né? E desinteressada. Assim, uma coisa que não é muito academicamente rebuscada, né? Mas eu acho que tem algo que eu tenho percebido muito fortemente nesse tempo, que é uma palavra assim que tu sabe que eu, quando era secretária, eu tinha horror, por exemplo, assim, as palavras, quem trabalhou comigo, protagonismo, promover o protagonismo, essas coisas assim, né? Promover, eu acho que nós não promovemos as coisas, né? Eu penso que a palavra que tem mais a ver nesse momento é poder ver no outro a palavra que não é dita, que nunca foi dita. Me diga assim, é perceber no outro uma palavra que ainda não foi dita. No tempo, eu andei botando uns tarô na minha vida, né? Eu não sei, eu não decoro as cartas, não, mas tem um tarô egípcio que eu boto, e eu cheguei a botar para várias amigas e tudo mais. Mas eu acho que quando eu olho para uma pessoa e eu sinto uma pessoa, eu sinto que tem uma palavra para aquela pessoa, entende? Uma palavra daquela pessoa. Sim. Uma palavra a ser celebrada, a ser acesa, como um fogo, né? Como diz o Galeano, ele diz assim: o mundo é um mar de fogueirinhas, né? Algumas fogueirinhas nem queimam, outras, quando enchem um ar de chispas, Claro. né? Quando acendem um ar de chispas. Qual é a palavra que te acende? Entende? Qual é a palavra que acende fulano? Qual é a palavra que acende cicrano? Qual é a palavra que me acende? Né? Quando eu tô lendo, é muito maravilhoso Stephen King, o livro dele sobre escrita autobiográfico. Porque ele pega uma palavra, uma frase do Hemingway, ele diz assim, precisava dizer. Às vezes ele diz um tantão parágrafo desse tamanho para dizer uma coisa que com 3 palavras a gente diz. Então, eu tenho muito pensado, né, nessas palavras como dardo, como flecha, uma palavra como, sabe, certeira, tá entendendo? Que palavra celebra meu encontro com a Beth, meu encontro com
com a Lídia, me encontro com o Eduardo, me encontro com a Maria. Que palavras celebram, né? E qual é a minha palavra nesse momento? A minha palavra nesse momento é uma palavra boba, mas é percepção. É percepção. Eu noto assim que como eu sou muito rápida, porque eu sou gêmeos, ascendente gêmeos, não sei se tem a ver isso aí, mas eu sou muito rápida e às vezes eu atropelo as coisas. E agora o meu ofício está sendo ver o que eu atropelo, sabe? Então, por exemplo, eu me levantar dessa cadeira, eu fazer esse movimento assim e me levantar, e não ficar toda torta me levantando. É uma coisa, são pequenas coisas que dão um trabalho, sabe? Mas que tem a ver com o budismo também da atenção plena, sabe? Então, assim, isso tem sido um ofício, né? De assim, a percepção, a autopercepção e a percepção do outro, né? Tem sido, para mim, a palavra básica nesse momento, né? É como se dissesse assim, eu me lembro daquele filme antigo que as pessoas carregam os faróis, assim, dentro da casa, sabe? O São Longuinho anda com aquele farol, não anda? O São Longuinho, que a gente quer achar as São coisas, né? Paulo Pois entra. é, é mais ou Meu menos como um santo São Longuinho, predileto. querendo achar minhas coisas, né? Minhas coisas perdidas, coisas que eu tenho e não sei, coisas que eu sei e não sei, coisas que eu não sei, coisas que eu achava que sabia, não sei porra nenhuma, enfim. É mais ou menos isso, a gente agradecer, né, Lídia, esse momento com vocês aqui, né? É muito bom. Eu acho que nós estamos descobrindo possibilidades outras de encontro. Claro que elas não nos abastecem, a gente não vamos substituir o presencial pelo virtual. Mas de quando é que, dia de domingo à noite, nós teríamos essa possibilidade, não é? De pessoas de diferentes lugares estarem juntas, como Maria em São Paulo. Enfim, eu acho que é um momento também da gente aproveitar o que tem para viver, sabe? Aproveitar o que tem para viver. O que é que a gente tem? Eu olho aqui e digo assim, meu Deus, estou com mais de 100 dias, 120, sei lá, quase presa aqui dentro. Eu olho e digo assim, mas o que é que tem aqui dentro? Coisas Para que eu viver. nunca vi, É. né? Um relicário, assim, de vida aqui dentro, né? E é E isso. aí, Nem sempre é e a- fácil, mas e é aí a isso. gente, nesses minutos que nos restam, eu queria, E agradecer a você, viu? Você é sempre claro, linda, sempre linda. a Hannah Arendt diz que mesmo no tempo mais sombrio, temos o direito de esperar alguma iluminação. E tal iluminação bem pode porvir menos das teorias e conceitos, mas da luz incerta, bruxuleante e frequentemente fraca, que alguns homens e mulheres nas suas vidas e obras farão brilhar em quase todas as circunstâncias e irradiarão pelo tempo que lhe foi dado na Terra. Então, você irradia pela palavra, E tu você também, né, irradia. mulher? Tu sabe disso. Nós, né? A Nós Helena, que foi minha bolsista, está aqui também, do tá muito Cartografia da gente Cultura e da querida, Violência. né? Gente, E muito aí, obrigada. eu queria agradecer muitíssimo. A gente tem aí poucos minutos para acabar. E eu tinha dito para a Glória, Glória, antes que o Instagram derrube a gente se despede decentemente, né? Então, essa luz que fala, que às vezes ela é bruxuleante, às vezes ela é, né? Porque às vezes a gente não dá conta daquilo que a gente possui. Você falou uma coisa essencial para todos nós que estamos lhe ouvindo hoje, que o importante é ser, né? É ser. Não é querer ser, é ser, é deixar ser inundado pela experiência do vivido, né? E daí colocar. Muitas pessoas fizeram várias colocações aqui. Eu queria agradecer a todos. Alguns disseram que a palavra tem poder, que a palavra O é, Thales disse que a palavra é semente, o Eduardo disse que a a palavra semente é é aquilo que fluídica. vigora, né? Então a gente espera muito, e esse coletivo, que é o coletivo Girassóis, ele é um coletivo espírita conectado com as pessoas e com a vida social e com os acontecimentos, né? Nós estamos fazendo também uma coisa que é um diálogo intertextual, interespiritual, né, interreligioso, à medida em que nós, nessas conexões todas, contribuímos para este nosso tempo. Não é um tempo fácil, né, Glória? Então, eu queria Não é dizer a fácil. você, Lídia, eu acho que eu caí, não?
Não, caiu não. Você ainda está aqui comigo, tá? Nós estamos a 5 minutos de cair. Nós estamos a 5 minutos de cair. Mas eu queria, antes de, né, de encerrar, agradecer a todas e a todos, dizer que hoje é um dia de luta também, é o dia do orgulho LGBTQI+. Ah, sim, é um dia de luta, mulheres incríveis, pessoas E eu incríveis já queria, se né, manifestaram. saudar todos os nossos amigos dessa sigla, que cada vez cresce mais, né? Saudá-los, dizer que nós todos nos amamos e temos muito orgulho da nossa condição, né? Da condição, eu como mãe, né? De um menino trans, mas de uma extremamente conectado aí com a luta e a defesa pela diversidade, nós temos muito a que lutar, né? E eu quero agradecer por essa noite. E Nós isso é ser encerramos. ponte, né? Ser mãe do menino trans. Isso é ser ponte. Pronto, você me Isso vai ser perguntou o que é. Isso de deixar isso acontecer, de dar passagem a tudo isso. da Isso é passagem. lindo, isso é ser ponte. Isso é ser ponte, né? E dizer Gratidão. e eu queria agradecer muitíssimo, e dizer que o Coletivo Girassóis, em nome do Coletivo Girassóis, eu lhe agradeço. Eu acho que o Espiritismo precisa desse diálogo. Você que é uma moça espírita, mas também é budista e é muita coisa acontecendo, né? Possa também contribuir conosco nessa Claro. Eu quero contribuir intertextualidade, mais com o Coletivo Girassóis, viu? Na medida do possível, podem contar comigo. Eu admiro, estive no nascimento dele, depois não continuei, mas é como se eu tivesse. exatamente. Pois eu lhe desejo muita felicidade, muita paz, e desejo boa noite a todas e a todos que Boa noite, estiverem. gente. Boa noite, Lídia. Boa noite a todos e todas. Um beijo Beijo. bem apertado. Tchau, tchau. Outro, tchau.